Será que esse é o melhor investimento para reserva de emergência em 2024? Fica comigo nesse vídeo até o final, porque nele eu vou te mostrar qual é essa opção, detalhes sobre ela, aquela que, na minha opinião, para liquidez imediata é a melhor opção do momento em 2024. E eu não sei até quando vai existir essa opção. Vou passar brevemente sobre as principais regras e o que é a reserva de emergência na prática. Vou trazer comparativo e detalhes sobre essa opção de investimento e também te apresentar um bônus caso você ache interessante investir, tem aí um ganho extra. Enfim, é mais um vídeo com bastante entrega, numa linguagem extremamente simples, bastante resumido, para que qualquer pessoa consiga entender a única coisa que eu peço em troca. Você já pode fazer no começo do vídeo, não custa absolutamente nada, que é deixar o like, então clica aí no botão de like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita para fazer isso também agora no começo do vídeo, antes que você esqueça, e ativa ali também as notificações, clicando no sininho, marcando como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. Pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em botar dinheiro no teu bolso, então eu garanto que você não vai se arrepender. Indo direto ao ponto, vamos falar sobre reserva de emergência, que na prática serve como se fosse uma caixa d'água. Você enche ela e mantém cheia para que quando falte água, se faltar eventualmente, você tenha água por um determinado período ali, que não um período tão curto, para abastecer e isso não prejudique em nada a sua vida até que se restabeleça o fornecimento de água. Basicamente é para isso que existe uma caixa d'água. A reserva de emergência é exatamente a mesma coisa, é uma reserva financeira que você deixa lá para não utilizar, mas se precisar, como o próprio nome diz, em uma emergência, que pode ser uma emergência familiar, uma emergência médica, algo com o carro, enfim, qualquer coisa que estava fora do seu radar e que você precise de algo, né, de uma liquidez de dinheiro de imediato, para que você não precise sacar de investimentos que às vezes estão lá para um prazo maior, você tem um prejuízo se resgatar antes do período, você tem justamente a reserva de emergência. Ou em outros casos, pessoas que ainda nem têm uma carteira de investimentos também devem ter uma reserva de emergência, simplesmente porque no momento de emergência, se você não tiver essa liquidez, essa reserva montada, você vai ter que recorrer talvez a familiares, talvez a empréstimos e no final das contas, a conta que já é um incômodo para você no momento tende a custar muito mais caro e pode inclusive virar uma bola de neve e complicar bastante a sua vida. Então, a reserva existe justamente para que a sua vida seja mais tranquila. E quanto precisa ter nessa reserva? É bem simples o cálculo, tá? Não tem por que complicar. Na média, você vai pegar o seu custo de vida mensal e multiplicar por 6. Esse vai ser o valor da sua reserva de emergência. Por exemplo, se o seu custo de vida mensal é de R$2.000, a sua reserva de emergência vai ser isso vezes 6, ou seja, R$12.000 aproximadamente. E por óbvio, você não vai simplesmente guardar esse dinheiro. Você vai investir ele, porque a partir do momento em que ele está lá na sua reserva, ele precisa render alguma coisa também. Ou seja, esse dinheiro, né, porque está lá na reserva, que ele não vai multiplicar, não vai aumentar o seu patrimônio. E na hora de investir, nós precisamos observar algumas características. Para uma boa reserva de emergência, né, para eu poder sacar a qualquer dia, eu preciso de liquidez. Ou seja, se eu tiver um imprevisto hoje, eu preciso conseguir sacar esse dinheiro hoje. Então aí vai a primeira característica importante, ele precisa ter liquidez diária. Segunda característica, ele precisa ter máxima segurança. Eu não posso, por exemplo, ter ali o meu patrimônio oscilando, exemplo, né? Coloquei lá os R$12.000 na reserva de emergência e aí quando eu vou resgatar, precisei ali no momento, eu tenho só 10. Ou pior, eu vou resgatar e não tenho mais nada porque era um investimento arriscado. Então isso você risca da lista, precisa ter máxima segurança. Além de seguro em termos de risco de crédito, né, de você receber de fato esse investimento, né, o retorno do investimento que você fez, ele ainda não pode oscilar, ele tem que render sempre positivo, ou seja, tem que ser um investimento de renda fixa com liquidez diária de fato. E o terceiro ponto que a gente precisa observar é a rentabilidade, porque, por exemplo, eu tenho a poupança com essas características, mas ela peca muito em rentabilidade. A rentabilidade da poupança é bem ruinzinha, é pífia. E como a gente está falando de um valor que vai render a juros compostos, qualquer diferença na taxa pode fazer muita diferença no retorno. Logo, para a reserva de emergência, o ideal é que você busque opções que rendam significativamente mais do que a poupança. Eu vou compartilhar aqui com você como é que eu monto a minha reserva de emergência e qualquer reserva de liquidez que eu tenha, porque eu tenho estratégia de caixa nos meus investimentos também, eu sempre tenho bastante liquidez. Parte no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil e rende a taxa Selic, que é significativamente superior ao rendimento da poupança, e vai render ali 100% da taxa Selic, aproximadamente 100% do CDI. E outra parte eu destino para outro tipo de aplicação que tem as mesmas características do Tesouro Selic, embora não tenha o grau máximo de segurança como o Tesouro Selic, é muito segura também. Vamos colocar aqui que fica em segundo lugar em segurança
segurança e ganha em rentabilidade. Por exemplo, no lugar de 100% do CDI, rende 110% do CDI, são 10% a mais. Aí calcula isso a juros compostos, pode dar uma bela diferença lá na frente. Como se trata de um CDB, até 250 mil por CPF por instituição é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, mesmo que o banco dê calote aqui, que é muito difícil, né, dados os parâmetros que nós temos do Banco da Ecoval, que é esse que oferece esse CDB de 110% do CDI que eu estou falando, mesmo que eventualmente no pior dos cenários o banco não pagasse, o Fundo Garantidor de Crédito cobre até 250 mil investidos. Então eu já cantei a pedra aqui, né? CDB do Daicoval, melhor opção para reserva de emergência, eu diria que para diversificação, junto com o Tesouro Selic principalmente, sim. Por todas essas características que eu falei e mais algumas que eu vou te falar agora na sequência. Mas antes eu quero só te mostrar aqui um comparativo, só a título de curiosidade para você ter ideia, porque muita gente fala, a poupança não tem imposto de renda e um CDB tem. Na verdade, mesmo descontando imposto de renda, o CDB rende bem mais, né? Pega um CDB aqui de 110% do CDI, rende muito mais do que a poupança. Na prática, por 2 anos, se você investir aqui na poupança 10 mil reais, você vai a 11.491,84. Já no CDB de liquidez diária, rendendo 110% do CDI, no CDB aqui do Daicoval, nós vamos a R$ 12.038,48 líquidos, já descontado imposto de renda. Ou seja, cerca de R$ 550 de diferença em apenas 2 anos para apenas 10 mil reais. Essa diferença, por óbvio, conforme o tempo vai passando, vai aumentando. Mas já no curto prazo tem como você deixar ela ainda maior, ou seja, você consegue fazer o seu investimento render ainda mais do que 110%, porque existe uma promoção nesse momento, dentro do mês de agosto, principalmente se você está vendo esse vídeo. Se passar agosto, esse valor aqui tende a diminuir, tende a ir para R$ 100, mas dentro do mês de agosto você ganha R$ 150 se abrir conta no Daicoval pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Aí depois de abrir a conta até o final pelo nosso link para validar o bônus, basta que você invista 10 mil reais pelo menos dentro do mês de agosto para você ganhar 150, senão depois provavelmente 100 reais. Mas você precisa investir dentro do mesmo mês em que abriu conta e os seus investimentos precisam ficar pelo menos 90 dias lá no Daicoval para validar esse bônus. Ou seja, no final desses 90 dias você recebe os 150 reais de bônus. O link para você abrir a conta lá, além de deixar aqui na descrição, também vou deixar no comentário fixado. E, obviamente, o que eu recomendo você fazer, não somente para os investimentos para reserva de emergência, mas qualquer investimento de renda fixa, um CDB, por exemplo, né, um investimento bancário, é que você analise o banco para o qual você está emprestando dinheiro. Aqui no caso do Daicoval, coisas que eu recomendo analisar, estão muito boas aqui no Daicoval, que é lucro em todos os últimos anos, um índice de imobilização, que é um critério do Banco Central dele, está ok, e também o índice de Basileia, que é um outro critério do Banco Central, tá ok pro Daicoval. Você consegue conferir isso, não só do Daicoval, como de qualquer outro banco, no site Banco Data. Então basta entrar lá no Banco Data e digitar o nome do banco que você quer pesquisar e ele vai te dar ali todos os parâmetros. Então eu te trouxe aqui de maneira bem resumida os porquês de eu achar essa a melhor opção para reserva de emergência e também para um caixa, né? Para uma reserva de liquidez que não só a de emergência. Por exemplo, você está fazendo uma reserva aí para dar de entrada no apartamento, para trocar de carro, para fazer investimentos em renda variável quando cai, etc. Essa é uma baita opção, na minha opinião, a melhor. E aqui somando os bônus, aquela diferença lá para a poupança de 550 vão, na verdade, para R$ 700. Agora me conta aqui nos comentários se você já tem reserva de emergência e onde você costuma investir hoje. Dito isso, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.